Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? A tia Renata tá morrendo de saudade de vocês, mas logo logo a gente vai estar bem juntinho. Não, bem juntinho não, com distanciamento. Vamos orar então para a gente começar a nossa aulinha. Fechem os seus olhinhos. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia na sua presença. Perdoe os nossos pecados, continue nos abençoando, ajudando a nossa família, os nossos amigos. Oh Deus querido, continue com suas poderosas mãos, nos protegendo sempre. Abre o nosso entendimento, o nosso coração para aprender mais e mais da Tua Palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, crianças, com muita animação. Vamos lá! Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Quem espera os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Provérbios 13:13. Hoje a nossa lição é de número 9 e o título é Mardoqueu, um herói conselheiro. Vocês sabem o que é ser conselheiro, crianças? Conselheiro é uma pessoa que pode dar um conselho bom ou um conselho mau. Por exemplo, se eu falar assim: crianças, leiam a Bíblia para vocês aprenderem mais da Palavra de Deus. Assistam às aulas da EBD para vocês aprenderem mais a Palavra de Deus. É um bom conselho, não é? Então, bons conselhos a gente guarda no nosso coração. Agora, se eu falar assim: crianças, não assistam a aula de EBD, a aula da EBD, não adianta, nem leiam a Bíblia. Para com isso. Isso é um bom conselho? Não, né? É um mau conselho. E os maus conselhos a gente deve jogar fora, descartar. Há muito tempo, um judeu chamado Mardoqueu foi um verdadeiro herói. A começar que ele adotou a pequena órfã Esther. Ela era sua priminha, mas ela perdeu seus pais quando ainda era criança e Mardoqueu ensinou e cuidou dela como se ela fosse a sua filha. Ele ensinou a palavra de Deus e lhe deu sempre bons conselhos. Esther ouvia a todos eles e por causa disso o Senhor a abençoava. Tanto que Esther conseguiu virar rainha. Imaginem só a uma menina, uma pequena órfã do povo judeu que era inferiorizado pelo Império Persa se tornar a rainha desse grande reino. Vejam como é importante seguir bons conselhos. Tudo ia bem, até que Amã, que era o primeiro-ministro no palácio do rei, começou a perseguir Mardoqueu. Amã era de grande importância no reino. Então, quando ele passava, as pessoas se curvavam diante dele. Todas, menos Mardoqueu. Porque Mardoqueu, ele só se ajoelhava diante do Senhor. Um dia, Amã ficou com tanta raiva que tramou matar não só Mardoqueu, mas todos os judeus, todos que servissem ao Deus verdadeiro. Então, ele manipulou o rei para que assinasse um decreto
ordenando que no dia 13 do mês 12 todos os judeus fossem mortos. Olha só que coisa terrível, crianças. Quando o povo judeu soube desse decreto, todos ficaram desesperados e começaram a clamar ao Deus Todo-Poderoso. Então Mardoqueu mandou um recado à rainha Ester, que ela falasse com o rei, intercedesse por seu povo, falando com o rei. Mas naquela época, nem mesmo a rainha poderia fazer isso. Pela lei, quem se aproximasse do rei sem a sua autorização, sem permissão, seria morto. Por isso, Ester ficou com medo. Mas Mardoqueu a incentivou a fazer a coisa certa. E novamente ela seguiu o bom conselho de Mardoqueu. Enquanto Mardoqueu, junto com todo o povo, orava, Ester se aproximou da sala do trono e, quando o rei a viu, Deus tocou no seu coração e ele então levantou o cetro e deu autorização para que Ester entrasse para falar com ele. O rei disse a Ester que ela poderia pedir o que ela quisesse. Então Ester o convidou para um banquete no dia seguinte, onde falaria o que desejava. E Ester também convidou Amã para este banquete. E ele, todo orgulhoso, logo aceitou o convite, porque ele então mandou construir uma enorme forca, porque no dia seguinte ele ia pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu. Mas naquela mesma noite o Senhor tirou o sono do rei para que ele fosse ler a história dos acontecimentos de seu reinado. E imaginem só, ele encontrou um registro que dizia que certa vez Mardoqueu descobriu traidores no seu palácio e impediu que eles o matassem. O rei resolveu honrar a Mardoqueu por ter salvo sua vida. No dia seguinte, ele perguntou a Amã o que deveria fazer para honrar um homem. E Amã, todo convencido de que o rei estava falando dele, falou assim, deu a seguinte ideia: dá a ele roupas do rei e coloque ele em um belo cavalo com uma coroa, e alguém de alta posição do palácio deve ir à sua frente gritando: isso é o que o rei faz ao homem que ele quer honrar. Imaginem qual não foi a surpresa de Amã quando o rei lhe respondeu: ótima ideia, vá fazer ao judeu Mardoqueu tudo isso que disse. E assim Amã teve que fazer. Quando chegou na hora do banquete, a rainha Ester contou ao rei o ódio que Amã tinha do seu povo, do povo judeu, e o que ele vinha fazendo. E o rei, então, mandou enforcar Amã na forca que ele mesmo havia construído. Ester, seguindo os bons conselhos de Mardoqueu, pediu ao rei que ele emitisse outro decreto em que o povo judeu pudesse se defender. Assim, graças aos bons conselhos de Mardoqueu, todo o povo de Deus recebeu grande livramento e foram muito abençoados. Espero que vocês tenham gostado da historinha, crianças. Semana que vem nós vamos conhecer mais um herói. Eu desejo a todos uma boa semana. Eu sei que muitos de vocês já começaram a estudar. Então, continuem se cuidando, lavando as mãozinhas sempre que possível, passando álcool gel. Usem a máscara e não troquem a máscara com o coleguinha na escola, tá bem? Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.